Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal Chamados a Despertar, o canal que te ajuda a questionar esta realidade toda manipulada. Tudo bem com vocês? Muita paz e muita luz. Sejam todos muito bem-vindos. É uma enorme satisfação falar para todos vocês. Pessoal, poxa, passou uma semana, hein? Uma semana aí o pessoal já estava perguntando se eu tinha sido abduzido, né? O que aconteceu? Mas, meus amigos, eu quero deixar claro para vocês que eu estou tendo outros projetos na minha vida, fazendo outras coisas para melhoria minha e da minha família. E eu não vou, de uma certa forma, colocar como prioridade gravar durante a semana, porque está muito difícil, meu tempo está muito escasso. Mas podem esperar que todo final de semana eu vou estar aqui presente no Chamados a Despertar, produzindo conteúdos para vocês, para auxiliá-los nas buscas das respostas que vocês buscam, para vocês poderem ter uma base a mais para estar buscando, como eu disse agora, as respostas que todos buscam, né? E nós estamos nessa jornada, nessa dimensão manipulada, controlada, e estamos aí tentando encontrar nossas respostas pessoais. E muitas vezes nós nos sentimos solitários, sozinhos, e como eu sempre digo, o caminhar é solitário, né? Nossa jornada é solitária. Nós nascemos sozinhos e vamos um dia partir para o outro lado sozinhos. Mas no mais, eu quero agradecer a atenção de vocês. Eu não vou priorizar mais durante a semana, mas nos finais de semana eu estou presente aí com aqueles 2 videozinhos no mínimo que eu havia prometido e fechado com vocês para estar fazendo aí durante a semana, tá certo? Pessoal, eu tenho recebido muitas notificações de pessoas que me questionam se eu estou desinscrevendo pessoas do canal, porque algumas pessoas não recebem notificação quando sai vídeo novo, né? Ou às vezes vai procurar o canal e ver que não está inscrito. Pessoal, eu não tenho poder de desinscrever ninguém, muito menos interesse para isso, né? Então, para que eu iria desinscrever os inscritos do Chamados a Despertar? Então, nós não temos esse poder, essa ferramenta no YouTube e não é interessante. Então você olha no seu celular, na sua conta aí, no seu computador, na sua Smart TV, olhe se você está inscrito nos Chamados a Despertar. Caso, porque o YouTube é uma plataforma muito grandiosa, muito grande mesmo, e é normal ter esses bugs, né? Ter essas instabilidades, essas desprogramações dentro lá do todo o sistema do YouTube. Então, geralmente, você pode estar inscrito agora, mas de repente, mais na frente, a sua inscrição some e você vai olhar e você não está mais nem recebendo notificações. Então você olha aí se você está inscrito, se não tiver, se inscreva, aperte no sininho para você receber as notificações dos vídeos. Então tenho certeza que muitas pessoas vão olhar e vão ver que não estão inscritas mais, mas isso é um problema que acontece com todo mundo dentro do YouTube, porque o YouTube é uma plataforma gigantesca, mundial, e realmente dá esses tipos de problemas. Quero mandar um abraço para todo o Brasil, para toda a Europa, América do Norte, para, né, o Japão, Austrália, todo lugar do mundo, Argentina. Um muitíssimo obrigado, muita paz e muita luz para vocês, pela audiência que vocês oferecem aos Chamados a Despertar. Eu só tenho a agradecer, tá bom, pessoal? Sejam sempre muito bem-vindos, é uma enorme satisfação falar com todos vocês. Quero mandar um agradecimento também para as pessoas que nos ajudam, tá? Que nos mandam as ajudas. Pessoal, muito obrigado. Do fundo do nosso coração, meu e da minha família, nós só temos a agradecer a todos vocês. Muitíssimo obrigado. E pessoal, vamos para mais um vídeo falando sobre uma série aí que vocês estão gostando muito. Traz muitas informações dentro das minhas experiências na qual eu tenho vivido. E se essas experiências pelas quais eu tenho vivido puder contribuir na sua busca pessoal, na sua busca por informações, eu fico extremamente lisonjeado e grato em poder estar sendo, de uma certa forma, uma ferramenta de uma contribuição para o seu despertar de consciência. Mas eu volto a salientar
que o despertar de consciência, ele é individual. Ele é individual e você vai caminhar sozinho nessa dimensão, buscando seu despertar de consciência. A nossa missão é solitária, tá bom? Pessoal, eu falei para vocês no último vídeo sobre Orion, né? Sobre o grande dragão vermelho que está aprisionado aqui no planeta Terra, né? Está aprisionado debaixo do subsolo numa faixa dimensional que também podemos chamar de física. E esse dragão vermelho, ele é um remanescente de Orion fugitivo, que veio com um grupo gigantesco que o seguiu fugindo de Orion. Então eu disse para vocês que são, né, dracos reptilianos, e também juntos desses outras que podemos chamar de espécies de alienígenas, tá bom? E olha só que interessante. Aqui nós, no planeta Terra, nós somos acondicionados, mesmo porque a única base de referência real que nós temos, que é a forma do ser humano terráqueo, né? Então, porque os próprios seres alienígenas se escondem, eles ficam de uma forma invisível para todos nós. Então, nós aqui ficamos meio que somente tendo como base de referência o ser humano terráqueo. Então, para nós, quando nós expandimos a nossa consciência, o nosso pensamento para os seres do universo, para os seres do espaço, é muito mais fácil nós colocarmos a nossa referência humanoide terráquea nos seres do universo. Seria mais ou menos daquele sentido, né? Eis que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, que não é verdade. Esse é mais uma enganação, porque na realidade seria eis que o homem fez Deus à sua imagem e semelhança. Então, assim, o homem, ele fez Deus à sua imagem e semelhança, e nós temos por hábito fazermos os seres extraterrestres conforme a nossa semelhança. Então vocês veem aí muitas pessoas relatando, criando imagens de seres extraterrestres daquela forma angelical, loiros, dos olhos azuis, brancos, e muitos extraterrestres, sabendo disso e escondendo a sua real forma, eles se moldam na forma que podemos chamar de angelical, que é essa forma que é agradável aos olhos do ser humano, que é agradável aos olhos, né? Podemos dizer assim, é belo, é maravilhoso de se olhar e é confortante. Porque se você ver um ser diferente da forma humana, como nós somos acondicionados, o ser humano ele entra em colapso. Então o ser humano ele começa a ficar desesperado, ele fica com medo, ele fica perturbado. Então assim, para vocês verem o tanto que essa dimensão é uma dimensão de manipulação, que os seres reais escondem suas verdadeiras formas, não permitindo ao homem na superfície conhecer os reais seres e as variadas formas de seres que habita e existe no espaço, no universo. Então o homem ele tende o quê? Ele tende a colocar a sua base de referência para se tratar do quê? Dos seres alienígenas. Então, o ser alienígena, ele sempre tem a tendência a ser o ser humano terráqueo, né? Tem o Superman, né? O Superman, já disse para vocês, tem um vídeo aqui no canal chamado A Despertar sobre o Superman. O Superman, na realidade, é uma homenagem feita ao grande dragão vermelho, tanto que naquele vídeo eu explico alguns detalhes. Se você não assistiu, procure aqui no Chamados a Despertar um vídeo sobre o Superman e por que o personagem Superman é uma homenagem que fizeram ao Senhor Draco reptiliano, controlador de todo o planeta. Então eles colocam seres alienígenas naquelas formas humanoides, às vezes colocam algumas variações, e geralmente vocês podem perceber que são seres alienígenas os super-heróis, os principais. E eu quero mostrar para vocês agora uma coisa muito interessante, um ponto de vista que vai, de uma certa forma, aguçar a sua forma de pensar. Mas para isso eu peço para você que você
retire qualquer senso crítico ou analítico agora, até o final do vídeo. Depois, no final do vídeo, você faz a sua análise, sua crítica pessoal, tira suas conclusões e se tiver algo que você possa aproveitar para aplicar na sua vida, serei imensamente grato, tá bom? Mas eu quero contar uma experiência bem interessante para vocês. Quando eu tinha mais ou menos de 9 a 10 anos de idade, eu fui numa loja para minha mãe, numa loja no meu bairro que vendia discos. É o bolachão, o vinil, né? Aquele bolachão, aquele disco mais ou menos, deixa eu ver se vai caber aqui, mais ou menos assim. E eu me lembro que eu cheguei nessa loja porque minha mãe queria que eu fosse comprar um LP, né? Um LP, o vinilzão para ela. E quando eu cheguei nessa loja, que não é muito distante da casa dos meus pais, quando eu entrei, que eu olhei na vitrine, assim, tinha uma vitrine, eu olhei, eu não me lembro exatamente do que era, mas tinha uma caixa com um ser nessa caixa, e esse ser, ele tinha a pele vermelha, as patas dele lembravam patas de cavalo, o seu rabo era um rabo comprido com uma seta, ele era todo vermelho. Esse ser tinha asas vermelhas muito parecido. Esse ser era muito parecido com aquele ser daquela série chamada Fim da Infância, Childhood Ends. Então, se você não assistiu, digita aí no Google, né, seriado, O Final da Infância. E você vai ver um ser ali vermelho, com uma pata parecendo de boi, búfalo, cavalo, né? Cavalo não, acho que é de touro, né? De búfalo, touro. Cavalo não, é um pouquinho diferente. Com o rabo, com uma ponta vermelha, como se fosse uma seta vermelha, com umas asas vermelhas, asas que lembram de morcego, mais vermelhas, né? E esse ser com o rosto vermelho, com aquela cara de mal e com 2 chifres. E eu me lembro que quando eu olhei, eu fiquei tão assustado, porque quando a gente vem dentro de uma família, com religiosidade e tudo, vocês entendem que a gente nasce, o ser humano ele não nasce livre. Quando você nasce condicionado a uma religião. Então é a religião dos seus pais, ou é religião, sempre é uma religião de alguém na qual você é inserido, mesmo sem saber que você ainda é gente. Então você ainda não sabe que é gente, você é inserido em uma religião. E eu tinha muito medo do que as pessoas falavam de Satanás, diabo, né? E eu ficava com tanto medo que eu chamava assim de coisa ruim, né? Falava assim, sabe, o coisa ruim. Que coisa ruim, rapaz? Coisa ruim, rapaz. Que coisa ruim é essa? Aqui que tem chifre na cabeça, assim, que tem o rabo vermelho, que tem um garfo de dente. Coisa ruim. É o capeta. Capeta não, rapaz, fala isso não. Você tá chamando ele. É coisa ruim. Você chama de coisa ruim? É coisa ruim. Então, era dessa forma com que eu tinha tanto medo, mas tanto medo, que eu chamava de coisa ruim. Porque se chamasse de diabo, capeta, satanás, eu já ficava desesperado de medo. Então, assim, eu já via aqueles seres naquelas minhas experiências de ver seres à noite. Desde os meus 7, 8 anos, onde eu ia, via seres deformados, seres que eram de uma aparência assustadora. Então, assim, mas esse em si me causava um grande medo e eu sentia uma grande repulsa por esse ser. E eu me lembro que quando eu cheguei nessa loja, que eu bati o olho, eu arregalei o olho e eu pensei, poxa, nossa, eu não devia ter visto esse ser. Que esse ser é o coisa ruim. E eu ficava assim, nossa, eu sentia um grande pavor e um grande medo. E eu me lembro que eu peguei ali o LP, o vinil, para minha mãe sair, fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu fiquei tão impressionado, mas tão impressionado, que eu mal dormi na noite seguinte a esse dia. Por quê? Porque aquilo ficava na minha cabeça. Volta, e vai e volta. A imagem voltava e ficava aparecendo na minha visão, na minha mente. E eu tinha muito medo. Então, assim, percebam que nós nascemos num mundo, né, onde tudo é rotulado.
tudo recebe um rótulo. O rótulo do bem, o rótulo do mal. Conforme for a aparência da pessoa, você já rotula ela se ela é uma pessoa boa ou ruim. Então, se nós temos mania de rotular as pessoas aqui neste mundo, isso é algo que atrapalha muito. Então, assim, eu fico vendo as pessoas esperando, né, a chegada das naves espaciais, pousando nas grandes cidades, aquele show, né, aquele show pirotécnico, aquela coisa majestosa, aquela chegada triunfal das naves com luzes descendo e abrindo a porta, né? E as pessoas sempre esperando, na hora que descer e abrir a porta, sair aquele ser alienígena bonito, né? Brancos, tipo assim, mais ou menos esses seres como Superman, né? Aquele pessoal ali de Krypton, outros filmes que também falam sobre seres alienígenas humanoides muito bonitos, perfeitos, todos assim, aquele estereotipo todo perfeito, né? Todo mundo, tudo lindo. E o que acontece? Será que realmente a humanidade está preparada para receber realmente uma visita de uma nave que venha do espaço adentra este planeta que não é nosso? Esse planeta pertence a outros seres, nós estamos aqui sendo explorados como gado. E essa nave pousar aqui, e quando abrir as suas portas, ou o que quer que seja, na quais eles dão acesso ao lado externo e as pessoas possam vê-los, será que realmente a humanidade assim então teria o seu, de uma certa forma, seria saciada pelo seu desejo de um contato com seres extraterrestres quando perceberem que eles não são da forma pela qual tantos almejam? Por exemplo, as pessoas ficam recebendo, as pessoas ficam lendo essas canalizações que são recebidas desses grupos, comando isso, comando assado, né, ordem disso, ordem assado. Então vocês veem que é um grupo que parece ser gigantesco e que vive praticamente escrevendo, mandando, né? Não vou escrever. Quem escreve são os canalizadores, que são, como eu volto a reafirmar, vítimas nas mãos desses seres astrais. Então eles recebem essas mensagens através do seu dom paranormal, mediúnico, e esses seres falam que eles vão vir, que eles estão prestes a se apresentar à humanidade, que eles vão trazer uma evolução, que a humanidade precisa evoluir mais um pouquinho, que precisa desenvolver um pouco mais de amor pelo próximo, amor pelo planeta, pelos animais, que a humanidade precisa parar de guerrear, de combater as nações uma a outra, que a humanidade tem que evoluir. Quando vocês estiverem evoluídos, nossas naves adentrarão e nós nos apresentaremos. E se vocês forem pegar as canalizações, vocês vão perceber que o conteúdo é o mesmo, mudando o nome de quem? De quem mandou a mensagem. Então, o nome ele é mudado. Mas no teor, se você for espremer, é tudo a mesma coisa. Então, vocês percebem que é uma fonte astral que fica brincando com as pessoas. Por que eu digo brincando? Porque, olha só, pessoal, nós habitamos aqui, meus amigos, numa dimensão aonde os seres reais, porque nós fomos fabricados, pré-fabricados em laboratório por seres extraterrestres que nos deram o quê? Essa imagem de humanos terráqueos. E nossos corpos são sabotados e limitados para que nós venhamos a perceber o verdadeiro universo, as energias, a verdadeira dimensão. Então nós habitamos dentro de uma limitação que eles nos impõem. Beleza, tem tudo bem. Mas aonde eu falo para vocês, prestem atenção. Olha só, como que nós vamos evoluir se nós estamos de mãos atadas, se nós estamos com uma venda em nossos olhos? Como que nós vamos evoluir como eles nos pedem, sendo que os verdadeiros seres do universo estão escondidos e omitidos, eles se omitem, eles não se apresentam para nós, deixam que nós fiquemos cegos nessa dimensão. Então, tudo para você ver. Se aparece um ser da forma Grey, né, cabeçudo, olho grande,
pequenas pessoas vão, de duas ou uma, ou vão correr desesperadas ou vão pegar um pedaço de pau para matá-lo. Né? Porque o ser humano, quando ele fica coado e com medo, ele se torna como um animal, como uma fera. Ele parte para a agressão, ele parte para matar. Então o ser humano, ele se torna um animal quando acuado no seu medo. Então se aparecer um ser de, vamos dizer aí, um réptil, né? Um homem réptil, um reptiliano, as pessoas, para elas, por estarem condicionadas dentro da religião, é o quê? Vai estar aparecendo para elas o demônio, a assombração, o monstro. Ah, é um monstro que eu vi. Então se aparece qualquer ser que venha a ser diferente da forma pela qual nós fomos constituídos como uma raça, a raça humana terráquea terrestre, qualquer ser que venha se mostrar que tem uma aparência, digamos assim, exótica, vai causar perturbação e medo nas pessoas. Porque na realidade, você falar, eu queria ver, eu queria presenciar, ter um contato é uma coisa. Agora, você realmente ter, na realidade, é extremamente perturbador para o seu psicológico. Então, vocês percebem que esses seres no mundo invisível brincam com a humanidade. Fazem com que a humanidade fazem falsas promessas, dizendo que vão aparecer, canalizações umas atrás das outras. Se você for fazer aí um filtro, é praticamente a mesma coisa, só muda os nomes, né, das pessoas ou dos seres, mas é a mesma coisa, e nos exigindo e nos cobrando algo injusto. Como que vão nos cobrar ou pedir ou nos aconselhar a sermos de uma forma que nós não temos condição? Nós somos desenvolvidos, nós fomos criados para falhar. Nós fomos criados para falhar. Nós não fomos criados para aprender e nem evoluir. Fomos criados para falhar, para que quando nós venhamos a chegar do outro lado, nós vamos o quê? Nós vamos ser cobrados, ludibriados, para que nós venhamos a fazer um segundo retorno, numa segunda vida, para resolver problemas mal resolvidos, situações mal resolvidas. Isso nunca se acaba. Você vem, você resolve um exemplo. Mesmo que você resolvesse os problemas da outra vida, você cria outros aqui. Aí sempre vai ser aquela jornada infinita, na qual nunca tem fim. E isso é algo muito cansativo. Para que as pessoas, não tem como, né? Não tem como a gente alcançar um nível de evolução que esses seres da hierarquia de luz nos pedem. Então vocês percebem que é uma jogada, é uma ilusão, estão tentando nos ludibriar com algo que não vai acontecer, porque nós não lembramos das nossas lembranças, do que éramos antes desta vida. Quando os nossos que se passam para o outro lado do véu, quando morrem, não voltam para nos contar como é. E outra coisa também, nós não conseguimos perceber a realidade, a dimensão, porque estamos sabotados. Então, voltando a dizer para vocês, isso é um ponto de reflexão, mas voltando a dizer para vocês sobre os seres cósmicos, né? Quando eu vi aquele ser naquela loja, eu fiquei apavorado. Por quê? Porque na realidade aquilo ali era algo que o meu subconsciente humano, até então naquela idade, com aquela maturidade, embora muitos adultos também hoje, se presenciarem essa imagem, se estiverem aprisionados dentro da religiosidade, não vão ter um comportamento muito diferente pela qual eu tive. Um comportamento de repulsa e medo, né? Fala, nossa, que coisa, isso aí é o mal, isso aí é o mal, isso aí é o inimigo de Deus. Mas percebam, para o ser humano evoluir, o ser humano precisa desmontar essa forma que ele criou para colocar no universo, nos seres do cosmos, a sua forma como a forma padrão. Tá? Se você fala para algumas pessoas, fala assim, os seres humanos no universo é uma raça, digamos assim, os verdadeiros humanos é uma raça, digamos assim, não tão
presente, né? É uma raça mais limitada. Tem gente que quase te bate. Então pessoas não aceitam que você diz que pleiadianos são reptilianos, né? Numa galáxia praticamente reptiliana. As pessoas, o dia que elas conseguirem se libertar e realmente ver quem realmente elas são, elas vão entender que essa forma humana pela qual nós temos, esses bonecos na qual nós vestimos, né, o nosso espírito, o nosso ser veste e é uma nossa roupa provisória aqui nessa dimensão, nesta vida, vão perceber que isso é algo que não vai gerar nenhum tipo de orgulho ou saudade. Mas voltando a falar sobre Orion, né? Os fugitivos de Orion, para vocês terem uma noção, na sua totalidade são seres draco-reptilianos, draconianos, mais reptilianos, mais alguns outros grupos de seres que também vieram fugindo. E não vieram nenhuma forma humanoide como nós, aqui humanos terráqueos. Porque na realidade o grande dragão vermelho, ele veio para o nosso planeta Terra e aqui ele o tomou como um refúgio, como algo para poder se esconder, porque seria mais ou menos aquela coisa. Você é um fugitivo, você cometeu delitos, coisas gravíssimas. Agora imaginem quando eu falo para vocês que Orion é um lugar onde no nosso planeta antigas civilizações, algumas religiões, grupos de adoração têm Orion como o berço dos deuses, o lar dos deuses, ou seja, muitos veneram Orion, né? Orion o caçador, ou conhecido também como as Três Marias. E o que acontece é que quando ele chegou, ele teve o quê? Que se esconder para não ficar, de uma certa forma, dando sopa por aí. Mas não veio só ele, veio outros dragões. Porque geralmente quando você vê falar sobre dragões, a sua mente automaticamente ela é jogada, ela é colocada como naqueles filmes de idade medieval, né? Castelos. Então tem os cavaleiros ali, aqueles cavaleiros com aquelas lanças, com aquelas espadas, lutando com aqueles dragões, voando nos céus. Os dragões ali catando animais, matando, destruindo vilarejos, cuspindo aquelas labaredas de fogo gigantescas, consumindo tudo o que vem pela frente. Então você tem essa base de referência, né? E é isso que eles querem que você fique com a sua mente. Para que você arremeta a imagem do dragão a uma coisa ultrapassada, era uma lenda, né? Ninguém sabe se existiu, embora existam relatos em tantos povos. Se você for ver, por exemplo, na Ásia, na China, em outros lugares de países na Ásia, o culto ao dragão, né? Tem aquele dragão chinês, que parece aquele dragão Shenlong do seriado Dragon Ball Z, que é aquele dragão que ele faz ele é comprido, parece uma cobra, né? Parece uma cobra, que geralmente o dragão que as pessoas percebem é aquele dragão europeu, né? Aquele dos contos, dos filmes medievais, aquele dragão grandão, gigantesco, com aquela cauda, aquelas asas, com aquelas garras, né? Então as pessoas geralmente arremetem muito a esse tipo de dragão. Mas nós temos os dragões da cultura asiática. E aquele dragão, tipo o Shenlong, que é apresentado no desenho Dragon Ball Z, das 7 esferas, é engraçado como essas obras, eles esfregam muitas verdades na nossa cara para verem até onde vai o nosso senso analítico, nosso senso de crítica, até onde nós podemos, de uma certa forma, analisar. Então eles falam assim, vamos mostrar isso para eles e vamos ver até onde eles conseguem interpretar e compreender isso daí. Mesmo porque isso aí é até algo benéfico para nós, porque nós vamos perceber o grau de percepção ou até quanto eles estão acordados, eles estão despertos ou estão despertando. E nós temos aí uma variedade diferente de dragões, que é da forma pela qual as civilizações viam, né?
Algumas diziam que uma serpente com asas voadora, que remete ao quê? A um dragão, porque muitos relatos estão escritos conforme a forma pela qual aquela civilização os interpretava. Então, quando o grande dragão vermelho veio, ele veio com um número gigantesco de dragões, dracos e reptilianos que vieram aqui povoar e tomar esse planeta, já que esse planeta já existia seres humanos. Os Anunnakis reptilianos, que têm uma aparência próxima à nossa, essa aparência humanoide, mas porém não são sabotados, eles não têm esse sistema de controle de roda de Sansara, onde você sempre está em dívida e sempre tem que renascer. Seus corpos são perfeitos, sua genética está na sua totalidade, não está sabotada. Eles são seres que podemos dizer reptilianos, possuem os olhos fendados, não como nós temos o olho com essa bolinha, o deles são uma fenda. E esses seres são seres reptilianos, porque reptiliano existe uma variedade no sexto universo gigantesca, mas gigantesca, pela qual as pessoas não tem como você definir assim, é reptiliano X assado. É tão gigantesca a variedade vamos dizer, de várias espécies diferentes de origem réptil. Aqui que é uma coisa gigantesca. E também as formas pelas quais eu sempre digo de reptilianos, vários tipos de reptilianos. Mas o que vocês percebem, como eu disse, que o homem foi criado por uma raça Anunnaki reptiliana, de seres que nós parecemos com eles, né, de uma certa forma, somos parecidos de uma forma humanoide, mas porém tem um vídeo aqui no Chamadas a Despertar, onde eu falo sobre os Anunnakis. É um vídeo tá nos primórdios aqui do canal, bem antigo. Se você não viu, até aconselho a você assistir, que fala sobre os Anunnakis reptilianos e da criação da humanidade aqui na Terra. Então nós temos das mais variadas formas onde podemos denominar de reptilianos, draconianos. E nós temos aqui, como eu venho dizendo para vocês, o grande dragão vermelho, o dominador do planeta. E eles chegaram depois, tá? Depois que já existia a raça humana. Agora imaginem, olha só, imaginem a chegada desse grupo de Orion, desse grupo de dragões, draconianos, reptilianos, aportando neste planeta e resolvendo tomá-lo, como que tomá-lo de assalto, mas com um acordo, podemos dizer assim, daqueles que já haviam criado essa raça humana como escrava, que eram os Anunnakis reptilianos, que, como eu já falei, tem a hierarquia. Os draconianos, reptilianos, Anunnakis reptilianos. Existe uma hierarquia de importância e servidão dentro do mundo reptiliano cósmico, do universo. Então, quando eles chegaram, a nossa raça humana já havia sido criada pelos Anunnakis reptilianos. E quando eles já eram escravos, já estavam ali, de uma certa forma, sendo extremamente abusados por todos eles, e quando eles chegaram e tomaram o planeta, sem resistência do planeta, pois aqueles que aqui estavam se compactuaram e formaram uma aliança, assim condenaram essa humanidade para uma jornada muito árdua e uma jornada muito complicada, de muita exploração. Então, se esconderam de nós, se omitiram sua presença, deixando com que nós aqui na superfície, nós apenas pudéssemos conviver entre nós e, salvo alguns momentos quando eles se mostravam, eles vinham para ser adorados como deuses e receber humanos em sacrifícios para comerem da carne dos humanos e beberem do sangue dos humanos. Então o ser humano passava também a ser um sacrifício e passava a ser ali uma fonte de absorção energética para eles.
Então, onde eu digo para vocês, tem um vídeo aqui no Chamados a Despertar, onde eu falo o que realmente é a tal da famosa Santa Ceia, que as religiões cultuam sem saber o real significado pela qual elas são, e também religiões como da religião que eu vinha, tinha reunião sacramental, eis que beberá do sangue e comerá do pão e beber do sangue, né, daquele na qual colocou como mártir para a humanidade. Então, assim, é um deboche, uma forma de fazer, é um deboche, é um escárnio da humanidade, para que a humanidade faça algo que eles o fazem de uma exploração gigantesca e as pessoas o fazem inconscientemente, de uma forma ignorante, sem saber o que estão fazendo. Então é bem complicado isso que acontece. Então nós temos esses seres que vieram, seres hostis, densos, que vieram e aportaram a este planeta. O grande dragão, ele que muitas civilizações o chamam de a besta, né? O grande dragão. O grande dragão, a besta que se esconde no abismo. Então, eles todos estão, de uma certa forma, vivendo no intraterra. E nós estamos aqui na superfície, eu e vocês, como um gado pastando no campo. Enquanto o senhorio, os fazendeiros estão lá na sede, naqueles casarões, protegidos, guardados, dentro da sua privacidade, e o gado está exposto no campo, e assim estamos nós, seres humanos terráqueos aqui, na superfície do planeta, habitando como um pasto, como um gado que pasta ao ar livre. E esses seres reptilianos que vieram de Orion são seres que se escondem e fazem todo esse trabalho para quê? Esse trabalho para nos ludibriar. Porque existe relatos, para vocês perceberem, existe um vídeo também aqui no Chamado Despertar da Lua, que eu fiz, é um vídeo de reflexão, é um vídeo com alguns apontamentos, era numa fase ainda do canal que eu não estava disposto a falar abertamente, mas a Lua em si pertence aos Dráculos reptilianos. É uma ferramenta que ajuda a controlar esse planeta. Então, se a Lua deixasse de existir, ou se do dia para a noite a Lua fosse embora, acreditem, vocês acordariam numa outra realidade, vocês acordariam numa dimensão que não tem nada a ver, seria um colapso psicológico e mental para esta humanidade, pois seria desfeito todo esse sistema que podemos chamar holográfico de controle, manipulação e de engano em cima da humanidade. Então a Lua é mais um equipamento, mais uma arma draco-reptiliana para poder auxiliar no aprisionamento deste planeta e dessa civilização que vive no seu subsolo, enquanto que os verdadeiros seres, os donos do planeta, estão habitando no intraterra e fazem você acreditar em toda aquela história desta ciência manipulada, toda essa ciência controlada por eles, ditada por eles, as regras, fazem você acreditar em todo aquele papo de núcleo e tudo mais, enquanto que a verdadeira ciência nos é omitida, o verdadeiro conhecimento nos é escondido. Então, quando esses seres vieram, eles se esconderam. Se esconderam mediante, algumas vezes, aparecendo como deuses e algumas vezes aparecendo de forma angelical, né? Cabelos brancos como a neve, peles, seres humanoides angelicais, lindos e muitas vezes tão belos e tão lindos e sedutores que a humanidade não teria qualquer condição psicológica de questioná-los. Tamanha beleza pela qual eles se moldavam, se projetavam ou alteravam a sua forma, mudavam a sua forma para poder se apresentar aos humanos. Quando que na realidade os humanos, por uma deficiência, por não poderem enxergar a verdadeira dimensão e o que há nela, muitas vezes eram seduzidos e se prostravam, caíam em adoração por esses seres que eram, na realidade, de uma forma e um aspecto
totalmente diferente, bem longe de ser uma forma humana. Então é muito fácil, eles têm um poder através do complexo R, que é um cérebro reptiliano que nós temos dentro do nosso cérebro, que eu já disse que é um dispositivo biológico avançado de controle dos nossos corpos, nas qual nossos espíritos estão vestindo neste momento. Você está vestindo neste momento, você que está ouvindo essa mensagem. Então eles conseguem controlar e moldar a forma pelas quais eles vão se mostrar para nós como eles bem quiserem, como eles bem entenderem. Então vocês ouvem relatos aí para vocês perceberem, né? Geralmente de seres humanoides, loiros, lindos, dos olhos azuis, como também foi a aparição de Fátima lá em Portugal, que, né, aquela santa toda linda, maravilhosa, pessoas que falam, eu vi um anjo, ele tinha o cabelo loiro, ele tinha o cabelo branco, olhos azuis, uma pele branquinha e tinha aquelas asas, né? Aquelas asas, parecem umas asas de pombo, de pássaros. Só que na realidade, quem utiliza asas são Dráculas reptilianos. Então muitas dessas aparições de anjos são eles naquela forma, né, reptiliana, com as suas asas de morcego, digamos assim, aquelas asas enormes, mas que se passam na mente da pessoa como aquele ser angelical com aquelas asas, que de certo seria uma forma dele mudar a sua aparência para algo agradável, que ele sabe que a pessoa o adorará perante a beleza acima de qualquer suspeita pela qual ele vai se mostrar. Então vocês percebem o quão nós somos cegos, o quão nós estamos habitando aqui, e nós somos, de uma certa forma, cobaias de um experimento ou de uma experiência alienígena, que nos utilizam como que? Tanto aqui no plano físico, como no plano astral, como um objeto à mercê do bel prazer deles, para a exploração em cima de nós. Então eles se passam por nossos deuses, nos impõem doutrinas e regras impossíveis de alcançar, porque, como eu disse para vocês, a nossa dimensão ela é configurada para nós falharmos, para nós não conseguirmos. Então tudo é muito bem arquitetado, tudo muito bem criado para que nós venhamos a falhar. Nossos corpos, com as nossas limitações, com os nossos obsediadores invisíveis que nós não conseguimos enxergar, somos preparados, construídos para fracassar. E por isso nós vemos pessoas tristes, pessoas infelizes, pessoas que não conseguem mais se conhecer o seu lado do seu ser interior, porque você vem e começa a reencarnar em várias vidas e você esquece quem realmente você é do cosmos. E você começa a viver essa energia deles, e é uma energia de autodestruição, a energia pela qual nós vivemos aqui no planeta Terra, e eles se passam ainda pelos quê? Pelos nossos salvadores. Então, vejam a densidade desses seres fugitivos de Orion, que se refugiaram no planeta, encontraram um planeta com uma humanidade, lógico, muito aquém do que é hoje, em matéria de número de pessoas, mas começaram a controlar, começaram a explorar, começaram a brincar com a humanidade, começaram a sacrificar os humanos deste planeta, comendo de sua carne e bebendo de seus sangues, e criaram para esta humanidade um ser pela qual fizeram uma versão, né, de um ser pela qual se tornou mártir de uma certa forma, digamos assim, em um período desta humanidade, e fazem com que as pessoas são tão debochados e maus, hostis, que fazem as pessoas terem o mesmo comportamento por um ídolo, por um mártir, por um salvador. Agem da mesma forma que eles agem nos sacrifícios de humanos, porque nós, para eles, não passamos de gado, de corte. Então, aonde eu digo para vocês, a jornada é solitária. A jornada é solitária, porque nós chegamos do cosmos para esse planeta sozinho, digamos assim, e nós temos a missão de procurarmos mas você é muito negativo. Você acabou de falar agora que os nossos corpos foram criados
para falhar. Você disse que a dimensão foi criada para nós falharmos. Então como é que você vem com esse papo, com essa historinha que a missão é solitária e que a gente tem que se esforçar se a gente já está pré-programado para falhar? Meus amigos, é tudo o que eles querem ouvir de vocês. É esse tipo de raciocínio, esse tipo de análise, esse tipo de conclusão. Por quê? Porque vocês não são daqui. Vocês não pertencem a esse planeta. Desapeguem do planeta Terra. Vocês são seres de fora do planeta Terra. Vocês estão esquecidos. Fizeram vocês esquecer quem realmente vocês são. É por isso que eu bato na tecla e digo: se você quiser, se você se esforçar, se você fizer por onde, você conseguirá. Porque na realidade nós não somos terráqueos, nós não somos uma civilização constituída, genuína. Nós estamos habitando nesses corpos que são corpos falhos, né? São essas roupas falhas, mas dentro de nós existe um ser do universo cósmico, um ser muito maior e grandioso, que eles temem de nós acordarmos. Porque quando acordamos, nós começamos a ruir as bases do Império Draco-Reptiliano, que controla e comanda essa dimensão e este planeta. Então, para vocês perceberem que este ser que habita entre, né, esses seres, eu vou generalizar, os seres draco-reptilianos, que covardemente associaram suas imagens como seres a diabo, a Satanás, a demônios, para causar medo, e se colocaram como inimigo de um Deus, se colocaram como um ser extremamente fortes e maus, e o são, de uma certa forma, para amedrontar a humanidade. Eles associaram a sua imagem. É tipo assim, você tira a imagem de extraterrestre e associa a uma imagem mística religiosa, como diabo, demônio, Satanás. Então quando eles associaram, porque você fala assim, pô, aqueles seres grandiosos, aqueles de asas, chifres, né, aqueles todos cheios de escamas, que lá é seres alienígenas que habitam no universo afora. Como eles aqui, existem muitos outros e muitos que não são como eles, maus. Não são hostis, alguns são muito benevolentes. Mas os que estão aqui, nós tivemos o azar de serem muitos malevolentes, serem bem maus. Mas são seres extraterrestres, né? Seres de um outro lugar do espaço, porque o nosso planeta Terra, ele está no espaço, e como a Terra existem bilhões, trilhões, quadrilhões, infinitos números de planetas, e eles estão habitando aí, né? Estão aí tentando esse domínio. Aí, olha como é a visão. Quando você passa a ter essa visão cósmica, não te passa tanto medo. Mas quando você fala, pô, isso é o diabo, isso é o demônio, é o inimigo de Deus. Deus diz para nós tomarmos cuidado com ele, porque ele é muito perigoso e ele é um inimigo voraz de Deus. Então a gente tem que pedir proteção a Deus para que Deus nos proteja contra ele. Não é bom nem falar o nome dele, porque se a gente chamar o nome dele, ele vai vir aqui e vai aprontar o escarcéu e todo mundo tá lascado. Aí as pessoas ficam com medo. Ai, meu Senhor, meu Deus, ai, Jesus me proteja, me guarda, meu Deus do céu, o nosso diabo, Satanás, ele é o inimigo do Senhor, misericórdia, afasta ele de nós, tira ele de nós. Olha o que eles fizeram. Eles associaram a imagem deles, de seres extraterrestres, para uma imagem mística religiosa. Porque as religiões são criadas para fazer pessoas a viverem dentro do medo. Do medo. Do medo da condenação. E é isso que acontece. Então, olha, se você retirar essa visão religiosa,
né, que eu disse para vocês agora, e vocês passarem por uma visão cósmica da coisa, você vai, pô, são seres alienígenas. É diferente, né? É diferente. É meio feinho, né? Meio feinho aí. Bom, a minha visão, eu acho que o ser humano é bonito. Comparado a nós é diferente. Alguns vão achar até bonito, exótico, outros vão achar feio demais, horroroso, mas, né? Extraterrestre, interessante, veio do outro mundo. Agora, quando é a visão mística religiosa, você já começa, ai meu Deus do céu, não quero nem ver, ai meu Pai do céu, misericórdia, passa de nós, Senhor, tira de nós a presença desse ser, é o diabo, é Satanás. A malandragem extraterrestre. Olha como eles induzem as pessoas. Então, hoje, né, você vê um ser desse, hoje a humanidade ela está mais desperta, porque quando você vê esses tipos de seres, muitas pessoas falam, poxa, que massa, eu queria ser igual aquele ser lá, olha só que doido, meu. Nossa, ele é muito diferente, essa forma humana aqui, ela é muito ruim, muito feia, muito limitada. Então perceba como a mentalidade das pessoas estão mudando, as pessoas estão acordando e algo cósmico está florescendo dentro dessas pessoas e essas pessoas estão tendo de uma certa forma, uma comunicação cósmica e se auto-identificando. Tem pessoas que falam assim, pô, aquele ser lá, cara, pô, eu não sinto uma identificação, se bem tem os felinos, né? Nossa, o que tem de autossugestão e neguinho achando que é aquele. O que tem de jacaré achando que é gatinho, tá complicado. Porque a modinha, o modismo dentro, né, do despertar de consciência cósmica é todo mundo querer ser felino ou pleiadiano. E a gente sabe que existe muita autossugestão e a autossugestão vai te bloquear e vai te limitar. Mas tem muitas pessoas, eu fico muito admirado porque antes dos chamados a despertar e muitas pessoas que já estavam de uma certa forma acompanhando esse meio ufológico, as pessoas não se aceitavam ser Greys. As pessoas queriam ser ou pleiadiano, ou arcturiano, ou andromedano, mas ninguém queria ser reptiliano, ninguém queria ser draconiano e ninguém queria ser Grey. E hoje eu vejo com a chegada dos chamados a despertar, muitas pessoas de coração passaram a se identificar até mesmo com essas civilizações e raças, e muitos dizem, pô, se eu for vai ser massa demais, que eu acho interessante e bonito a forma pelas quais eles são. Então muitas pessoas se autodescobriram porque não tinham em seus corações nenhum tipo de preconceito, autossugestão, mas abriram seus corações e se autoconheceram. Muitos viram que são Greys, muitos viram que são reptilianos, draconianos, e muitas pessoas estão se autoconhecendo. E é onde eu falo para vocês, olha o despertar cósmico que está sendo feito em toda a humanidade, né? Eu digo dos chamados a despertar porque é uma visão que eu tinha antes de criar esse canal. Que as coisas eram assim. Quando eu montei o canal, fiquei assustado. Por quê? Porque aqui o negócio era só... Tinha a Liga da Justiça e tinha a Legião do Mal. E hoje isso deu uma mesclada. Então as pessoas estão com a mente e a consciência muito mais aberta. Então, para vocês fazerem um ponto de reflexão, um ponto de análise, entenderam? Das coisas que eu disse. Por quê? Porque esses seres que vieram de Órion, nenhum são humanos. E muitos que se apresentam para as pessoas como seres angelicais estão ludibriando, se passando por uma forma angelical, quando na realidade são formas totalmente diferentes, e neste planeta a maioria que o fazem isso são draconianos e reptilianos. Então eles têm o poder na mudança de forma, que é um termo até, é uma palavra em inglês, mas é um termo muito falado, shapeshift, que é a mudança de forma. Você mudar a sua forma para uma outra forma, para que uma outra ser, ou civilização, ou pessoa, ou criatura, que não tem a habilidade de te ver na realidade, ela possa acreditar realmente que você é daquela forma. Então é uma forma para você abrir a sua mente e desvincular da sua mente
e entender que lá em Orion existe uma infinidade gigantesca de seres e que esse grande dragão, que, né, a besta do abismo, que se encontra aprisionada dentro do planeta Terra e que eles estão em mundos intraterrenos, mundos físicos, reptilianos aparecem de forma física, reptilianos andam da forma realmente como eles são, muitos apenas se mostram de uma forma ectoplasmada dentro dessa dimensão. Brincam na dimensão com o bel prazer que eles são, enquanto nós ficamos aqui quebrando cabeça, tentando montar um quebra-cabeça, e eles dando risada de nós no mundo invisível ou do outro lado, e nós aqui todos ludibriados. Então eu fiz esse vídeo para que você possa fazer uma análise. Marcelo, esse vídeo você abordou muitos conteúdos de uma forma só, assim, muitos assuntos. Assista uma, duas, três vezes, tanto que você achar melhor. Faça uma análise, pare para pensar, comece a raciocinar, buscar lógica dentro da sua vivência, dentro do seu ponto de vista. E se você puder aproveitar coisas nesse vídeo que vá somar no seu aprendizado, no seu caminhar cósmico, eu serei imensamente grato e feliz a vocês, tá bom? Pessoal, se você não está inscrito, se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha para dar aquela fortalecida no canal e meditem, busquem dentro de vocês a automudança, a autoafirmação. Entendam, a jornada é solitária. Vocês não têm que ter apego em ninguém e em nada. Apego somente em vocês. O verdadeiro mestre, o verdadeiro Deus habita dentro de vocês. Basta vocês procurar. Aí muitas pessoas falam, ah, mas eu procuro e nunca acho. Não, tem pessoas que procuram de verdade, aquelas que apenas brincam. Procure de verdade. Faça a sua análise. Pare, pense, reflita e tire suas conclusões, tá bom? Muito obrigado, muita paz e muita luz. Pessoal, como eu disse no começo do vídeo, durante a semana provavelmente não haverá vídeos do Chamado a Despertar. Mas nos finais de semana o Chamado a Despertar estará presente aqui, trazendo conteúdos de reflexões para vocês. Um forte abraço, um beijo para todos os nossos amigos, meu, da minha amada Fabiana, dos nossos filhos, e muito obrigado, e tchau, tchau.